Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar a nossa meditação no tema Antiga Promessa. Hoje nós vamos observar aqui o texto de Lucas, capítulo 24. Eu vou ler apenas o verso 27 e depois vou descrever o texto, é um texto conhecido. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para acompanhar as reflexões. Lucas 24, verso 27 diz: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Bom, irmãos, esse é o texto que segue ao anúncio da ressurreição de Jesus. E nós temos aqui a conhecida história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Emaús era um pequeno povoado, uma pequena aldeia, a cerca de 10 a 15 quilômetros de Jerusalém. E esses dois discípulos, que não são identificados, descritos, né? Nós temos apenas uma ideia de quem eles eram. Eles, no terceiro dia, ou seja, já no domingo, eles estão indo em direção a Emaús, conversando, e o texto nos deixa entender que o seu semblante era entristecido, que o seu passo de caminhada era desatento, sem esperança, e de repente se aproxima deles um homem que eles não reconhecem, e esse homem começa uma conversa. Parece até uma conversa ao acaso, sem grandes pretensões, mas ele pergunta o que está acontecendo, né? E eles ficam espantados e viram para esse homem e dizem: mas você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você é a única pessoa que não sabe. E aí eles vão dizer: olha, a gente esperava que Jesus, que foi crucificado, que ele fosse o Messias, que ele viesse a trazer redenção ao seu povo. Depois eles dizem: olha, algumas mulheres, inclusive, que eram seguidoras, disseram que não acharam o corpo dele. E também falaram que havia um anjo e disse que ele está vivo. E aí, aquele desconhecido diz: mas vocês têm uma dificuldade muito grande para entender as coisas, né? Vocês demoram a crer. Numa outra tradução, esses discípulos são chamados de nécios. A ideia é que é alguém que tem dificuldade, alguém que demora a entender as coisas. E aí ele diz: o Cristo, ele não deveria sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí, passando desde Moisés, ou seja, dos primeiros livros da Bíblia, pelos profetas, ou seja, um panorama do que a gente chama hoje de Antigo Testamento, Jesus, enquanto caminhava com eles, foi explicando cada uma dessas coisas, foi mostrando para eles cada uma das profecias que estavam cumpridas na vida que Jesus levou. Quando eles chegam na cidade, parece que havia ali uma casa ou uma hospedaria onde eles iam ficar, e eles pedem para que Jesus fique com eles. O dia já estava chegando ao fim, e ele entra para ficar e vai comer com eles. A comida é o de sempre, pão, e no momento em que Jesus parte esse pão, dá graças, eles reconhecem, eles lembram aquele ato de Jesus que tantas vezes foi feito diante deles. E aí eles fazem uma pergunta muito interessante: o nosso coração não estava ardendo? Nosso coração não estava queimando enquanto ele falava das Escrituras no caminho? E aí o texto diz que aqueles dois homens que caminhavam tão lentamente no primeiro momento, eles voltam correndo e se encontram com os 11, e eles vão testemunhar então: olha, o Senhor estava conosco. E aí eles ouvem também o relato de que Simão também havia visto o Senhor.
E aí eles então começam a compartilhar de tudo aquilo que eles haviam ouvido. O texto que eu li, literalmente aqui, o verso 27, nos mostra que Jesus começa a falar com eles para dar um embasamento de tudo aquilo que eles não entendiam ainda. Ainda que Jesus tivesse passado grande parte do seu ministério explicando aquilo que ele estava fazendo, muitos discípulos, pelo que ficamos sabendo aqui, não entendiam o que havia acontecido. E uma promessa, ela precisa ser compreendida da forma como ela é posta, e ela deve criar uma expectativa em nós. E eu vejo que tem 3 momentos nesse texto que podem ser descritos como a caminhada que muitas vezes nós fazemos, como a experiência que muitas vezes nós temos com relação à palavra de Deus, à promessa de Deus. O primeiro momento é descrito por eles como Jesus, ele era um profeta, um varão poderoso em obras, ele fazia coisas grandiosas. E esse seria o momento em que nós criamos uma expectativa. O primeiro momento, então, é a expectativa que nós temos a respeito daquilo que a Escritura diz de Jesus. E essa expectativa, ela não era só uma esperança sem algo concreto, porque eles haviam presenciado vários atos de Jesus e várias ações maravilhosas dele. Então era muito mais do que simplesmente ter uma expectativa. Eles tinham visto algumas coisas acontecerem. Mas me parece que mesmo quando a gente experimenta algumas coisas, ainda nós temos dificuldade para compreender, para chegar a ter a dimensão completa de tudo que aquilo significa. Então eles viam Jesus ainda como um profeta. E aqui não é um demérito. Eles ouviam Jesus falando a palavra de Deus. Eles reconheciam que ele era um profeta verdadeiro. Mas não é suficiente. A expectativa que eles tinham era que esse profeta viesse a libertar o seu povo. Mas a libertação que eles pensavam ainda era uma libertação materialista. Era uma libertação física. Por isso que eu digo que a expectativa deles era uma expectativa equivocada. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ele é tido como profeta, inclusive pelo islamismo. E o islamismo diz que Jesus é um profeta grande, alguém realmente especial, só menor do que Maomé. Então, veja, ainda que Jesus tenha feito grandes coisas, ainda que ele tenha o apreço de muitas pessoas, se Jesus é apenas um profeta, e na concepção de grande parte do mundo hoje, porque o islamismo tem crescido, tem tomado grande parte do mundo, ele é alguém especial, mas não o único. E aqui é a questão. Eu vejo que muitas vezes as pessoas ainda têm se aproximado de Jesus com uma expectativa que não é real e com uma expectativa de que Jesus pode dar uma força, pode ajudar, pode melhorar a vida. Mas não que Jesus é o Senhor, não que Jesus é o único, ele é mais um. Então essa semana eu quero Jesus porque eu li na palavra alguma coisa que me anima, e aí na semana que vem, se eu não encontrar um versículo que mexa com o meu coração, eu abro o horóscopo, e se o horóscopo não trouxer alguma coisa que me anime, eu procuro um livro de autoajuda, e se o autoajuda não funciona, eu procuro alguma outra forma, seja qual for, para que o meu coração, para que a minha vida, para que as expectativas que eu tenha sejam massageadas, sejam levadas adiante. Eu não estou aqui, irmãos, criticando a postura dos discípulos de Emaús, porque nós ficamos sabendo que eles tinham uma expectativa e eles estavam tristes porque essa expectativa não tinha sido cumprida. Mas
o que eu quero refletir é que mesmo esses homens que passaram algum tempo, eles não eram do grupo dos 12 discípulos, mas eram pessoas próximas, eles viram, ouviram e conviveram com Jesus, mas eles nunca tiveram, até aquele momento, o entendimento de que Jesus era mais do que aquilo ali. E eu fico pensando que muitas vezes a nossa expectativa com relação a Jesus é também pequena. E nós esperamos que Jesus possa resolver as nossas coisas materiais, nos dar sabedoria para resolver algum problema, nos curar de alguma doença, mas nós ainda somos tímidos, nós ainda não temos entendido que o que Jesus fez é muito maior do que simplesmente responder a alguns pedidos nossos. Ele é poderoso em obras, mas ele não é só isso. Ele é o único que pode fazer uma grande obra na nossa vida. Em um segundo momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para os versos 22 a 24, aonde diz que esses discípulos, antes de saírem de Jerusalém, ouviram de outros o relato das mulheres de que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, a promessa de Jesus não tinha ficado em vão, né? Realmente ele havia padecido, mas a promessa dele sempre, a palavra dele sempre é de que ele iria ressuscitar. Mas mesmo com o relato de outras pessoas, esses discípulos estão indo embora. E estão indo embora entristecidos. Eles não estão indo embora cultivando expectativa, cultivando confiança, fé, mas eles estão indo embora da cidade. Nós não sabemos o que eles iam fazer em Emaús, mas eles estão se afastando daquele local onde as coisas poderiam acontecer. E aqui vem uma lição preciosíssima para nós. Mesmo quando a nossa expectativa é pequena, mesmo quando a gente é falho em compreender aquilo que Deus tem para nós, Ele ainda assim estende a sua graça para nos alcançar. Pensa bem, irmãos. Jesus, ele tinha tantas pessoas, não tinha, para poder aparecer depois que ele havia ressuscitado? Eu fico pensando aqui e eu vou sugerir 2 nomes para você. Imagina que Jesus tivesse aparecido diante de Anás ou Caifás, que eram os sumos sacerdotes daquela época. As pessoas que não só consentiram, mas induziram a execução de Jesus. Jesus poderia aparecer para essas 2 pessoas que certamente causaria um impacto sobre eles, mostraria o quanto eles estavam errados. Vou sugerir uma terceira pessoa. Imagina que Jesus aparecesse a Pilatos, que havia ali lavado as suas mãos para dizer que não tinha nada a ver, que ele não era responsável pelo que aconteceu, mas ele era o responsável. Então perceba, parece que Jesus ele tinha muita gente importante que ele poderia aparecer, mas ele não faz isso. Ele aparece a 2 seguidores. Não são nem apóstolos, mas são seguidores, discípulos, e 2 discípulos falhos, eu poderia dizer, porque eles estão sem esperança, mesmo diante do relato das mulheres de que Jesus não estava lá e da confirmação dos homens, eles continuam a caminhar em direção a um certo abandono da sua fé. E nós só temos o nome de um aqui, Cefas, e o outro nós nem sabemos o nome, mas Jesus passa, ao que parece, a tarde do seu primeiro dia de ressurreto, junto com 2 homens, e ele faz isso para explicar as Escrituras. Não é interessante a gente ver que mesmo quando a nossa expectativa com relação a Deus se frustra, porque nós tínhamos uma expectativa equivocada, nos faltava entendimento, nos faltava diligência em entender o que Deus quer para nós, Ele ainda assim manifesta a sua graça,
Ele ainda assim estende a sua graça por nós. E essa graça que Deus estende, ela é manifesta não só nesse momento de Lucas 24, mas em toda a Escritura. Porque através de Moisés, Deus demonstrou a sua graça, dando àquele povo lições objetivas que eles precisavam ter para saber como lidar. Afinal de contas, eles eram escravos que passavam a ser um povo livre. Todos os profetas foram instrumentos de Deus para alertar o povo de que eles precisavam voltar para Deus. E agora, depois de 3 anos de ministério intenso, diário, de explicação, de experiência, de atos poderosos de Deus, Jesus ainda reserva uma tarde, ou talvez até o dia todo, nós não sabemos quanto tempo, mas nós sabemos que era de tarde para noite, para estar com 2 discípulos desconhecidos, estendendo a graça dele e colocando as expectativas num local ou de uma forma correta. Eu e você podemos ser esses discípulos. Tantas vezes enganados, tantas vezes iludidos por expectativas que Deus não deu para nós. Nós é que criamos. Nós achamos que Deus tem que nos dar determinadas coisas, fazer determinadas coisas por nós. Nós nos frustramos e mesmo assim Ele continua estendendo a graça dele para cuidar de nós. E aqui eu preciso lembrar da promessa de Deus, de que esse homem, ele seria o consolador, ele seria aquele que ampararia a nós. Então, é isso que Jesus está fazendo aqui, ele está cumprindo a antiga promessa. E um terceiro momento, e eu espero que esse momento seja um momento que todos nós venhamos a participar ou reviver talvez, pode ser que em algum momento da nossa história nós já tivemos isso, é o momento em que o coração deles arde e os olhos se abrem. É tão interessante que Jesus ele passa a tarde explicando como Moisés disse a respeito dele, como os profetas falaram a respeito dele. Acredito que ele tenha citado até os Salmos, porque também falavam da expectativa do Messias. E o que faz abrir os olhos desses discípulos é o momento da intimidade, é o momento de partir o pão. O ato de partir o pão era um ato do cotidiano, mas nesse momento, esse ato do cotidiano agora tem um sentido novo, porque Jesus partiu o pão diante dos seus discípulos, dizendo que ele tinha um novo significado, o significado de doação, de salvação. E naquele ato, esses discípulos são tocados de uma forma que os seus olhos abrem e também relembram que durante todo o tempo o coração deles estava em expectativa, estava queimando pelas palavras de Deus, mas eles não conseguiam juntar uma coisa na outra. E aqui vem uma reflexão para a gente, né? Muitas vezes, irmãos, nós conhecemos a palavra, nós temos as promessas, nós temos a condição de ler, de interpretar, enfim, né? de articular a palavra de Deus. E outras vezes nós temos o conhecimento experiencial, prático, de saber que Deus quer o nosso bem, de que Jesus nos ama, mas muitas vezes nos falta juntar as duas coisas. E o que acontece aqui com esses discípulos é isso, as duas coisas se juntam. O coração que estava ardendo, mais o entendimento correto, faz com que esses homens se tornem missionários. Aquela caminhada de um dia inteiro entristecidos passa a ser uma corrida. Uma corrida. E eles voltam então a tempo de compartilhar com os outros daquilo que Jesus havia feito por eles e de serem abençoados com o relato
de outros que também haviam presenciado, haviam visto Jesus. Isso significa para nós que a promessa de Deus ela é maior do que as expectativas que a gente pode criar. E muitas vezes nós criamos expectativas que não são grandes o suficiente. Jesus não é só um profeta, ele é muito mais do que isso. Outras vezes nós frustramos e achamos que Deus falhou, mas é porque a nossa expectativa não era boa o suficiente. E ainda que outras pessoas possam nos dizer que o caminho é esse, a gente tem dificuldade. Então a gente vai embora de Jerusalém em sentido a Emaús. E é necessário que Deus estenda a graça dele sobre nós, nos ensinando de novo e de novo e de novo e de novo e de novo aquilo que ele já nos disse. E muitas vezes a gente só tem os nossos olhos abertos quando nós conseguimos enxergar o ato de amor de Deus, e isso feito ali através do partir do pão. Eu espero que você, nessa época que nós estamos, uma época que vai chegando o Natal, já entramos aqui na semana, do Natal, que você possa ir além da expectativa de simplesmente reunir a família, simplesmente partilhar algum presente, mas muito mais do que isso, que você tenha a expectativa e coloque o seu coração diante de Deus dizendo: Pai, esse ano foi um tanto difícil, então eu não tenho muita expectativa, ou eu tenho expectativa daquilo que o Senhor vai fazer, mas me ajuda a enxergar, reaquece o meu coração para que eu creia, para que eu espere, para que eu tenha vontade, coragem de continuar anunciando a Tua palavra. E que mais do que isso eu possa ser o portador, aquele que experimenta a boa notícia de forma concreta, de forma real, através daquilo que o Senhor já me ensinou e graciosamente me relembra. Irmãos, eu espero que Deus fale ao coração de vocês, eu espero que Deus realinhe as suas expectativas, eu espero que Deus coloque fé no seu coração para que você tenha expectativas maiores daquilo que Jesus fez e ainda vai fazer. E que você possa passar esse período de lembrança daquilo que Deus fez dando o seu Filho por nós, com grande expectativa, com grande aguardando ansiosamente, não ansiosamente de uma forma ruim, mas ansiando, querendo ver as coisas que Deus ainda tem para fazer. Que Deus te abençoe e até uma próxima vez.